Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no Make Science BR. Hoje a gente vai ter o nosso primeiro vídeo. Ai, fiz bagunça. Hoje a gente vai ter o nosso primeiro vídeo do Fala que eu te escuto. Felizmente, várias pessoas tiveram interesse em mandar perguntas, né? E eu vou então, como prometido, né, tentar responder elas de maneira rápida e sucinta, mas o mais didático que eu conseguir. Então, sem mais delongas. Bom, a primeira pergunta da Mariana Vilela, ela perguntou: explicação sobre como conseguimos montar a filogenia utilizando fósseis. Bom, Mariana, os fósseis, assim como os organismos viventes que a gente estuda, eles possuem características, principalmente nos ossos, que são características que a gente chama de traços evolutivos, né? Então, por exemplo, a morfologia de um determinado osso, ela é reflexo, ela pode ser reflexo, por exemplo, de uma inserção muscular que está relacionada com o tamanho do músculo, e o tamanho do músculo pode ou não ter beneficiado a vida desse organismo, e isso afeta o fitness, né, em termos de seleção natural. Então, essas são características que a gente fala de filogenética, né? Elas teriam sido selecionadas e compartilhadas entre os outros organismos. Então, da mesma forma que a gente consegue ver características compartilhadas entre os bichos viventes, a gente também consegue ver com os fósseis. O único problema é que os fósseis, por serem, em geral, bastante incompletos e principalmente compostos por ossos, pelos restos ósseos dos organismos, né? Então o nosso tipo de informação fica limitado a esse tipo de dado, né? Então, os fósseis são incluídos nas filogenias através das características compartilhadas que a gente observa nos ossos fósseis que a gente encontra. Então, por exemplo, a gente sabe hoje em dia que ave é um dinossauro, muito claramente, porque a gente tem inúmeros fósseis, até bem completos, que têm características que somente as aves e esses organismos possuem. Então a melhor explicação que a gente encontra hoje é que eles tenham compartilhado um ancestral em comum. Então eu acho que espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta, e qualquer coisa, pergunta de novo e eu tento de novo, e o importante é a gente sair esclarecida daqui. Então, vamos lá. A Ray me perguntou, né? Como é o cenário paleontológico para o profissional trans? Se ainda há algum tipo de discriminação e tudo mais. Bom, essa é uma pergunta ainda um pouco difícil para mim responder, porque eu me assumi uma mulher trans profissionalmente, né, muito recentemente. Então, por exemplo, eu ainda não participei de nenhum evento como a minha realidade, né, como sendo quem eu sou de verdade. Então eu ainda não presenciei, por exemplo, como vai ser a utilização dos banheiros nos eventos, as pessoas vão me tratar pessoalmente, mas eu posso falar algumas coisas, né? Como eu me assumi publicamente no Facebook, no Instagram, né? Justamente para as pessoas já irem se acostumando com o meu eu de verdade, eu fui recebida muito bem. Com muitas palavras de carinho, apoio, e eu acho assim, uma quantidade até expressiva de pessoas, né, se manifestaram a favor dessa minha libertação, dessa minha autoidentificação. Então eu tô com uma expectativa muito boa para o que vai acontecer, né, de agora em diante, em termos de carreira. Eu ainda não prestei nenhum concurso sendo eu mesma, né, e então eu não sei o quanto isso vai poder me prejudicar num concurso futuro. Mas, por um lado, né, como concurso, a carreira que eu quero seguir é de pesquisadora, professora universitária, como é concurso, existe uma chance um pouco menor de eu ser rejeitado só por ser uma profissional trans. Podem ter enviesamentos nas notas e tudo mais, mas isso eu acredito que não vai ser algo frequente, pelo menos eu espero, né? E por fim, né, quanto aos preconceitos da área e tudo mais, um outro paralelo que eu posso fazer, né, é que os eventos de paleontologia, não só aqui no Brasil como no mundo,
está cada vez mais se preocupando com essas questões de gênero, de bullying, de abusos, de assédios. Então, cada vez mais tem essas discussões de ética, comportamento, tanto para as questões das mulheres, quanto para as questões dos homossexuais e dos outros LGBTQI+. Então, pode não ser o cenário ideal, mas eu estou me sentindo, pelo menos até o momento, bem-vinda nesse meio. Então eu espero ter respondido essa sua pergunta e, novamente, né, qualquer coisa é só falar que a gente tenta responder. A Vitória Goulart, né, me perguntou o que te fez entrar na paleontologia. E a minha história é como a história de tantos outros, né? Eu era viciada em dinossauros, em seres fósseis desde criança, eu brincava muito. E talvez a coisa que mais me influenciou a seguir na carreira paleontológica foi aquelas revistinhas da Globo, que tinham volumes que falava de uns 2 ou 3 dinossauros por volume. Eu amava ler aquilo, amava as descobertas, como elas eram feitas e tudo mais. E obviamente tem o Jurassic Park, essa parte mais pop, né? Só que tem um fato engraçado, né? Que quando eu fui prestar os vestibulares, né, e tudo mais, eu perguntei, né, pra minha coordenação do ensino do ensino médio, né? Ah, eu quero ser paleontóloga, o que eu faço? Aí eles olharam assim, não existe isso aqui no Brasil, não. Aí meio que eu comprei, né, tipo, eu era bem ingênua. Então vou ter que ser outra coisa. Aí eu escolhi fazer biologia. Então eu sou formada em biologia, né? Só que a minha sorte é que dentro da biologia eu encontrei de novo a paleontologia. E aí eu pude, como bióloga, me especializar nessa área. Então não é nenhuma história muito incrível, né? Ah, uma outra coisa que me influenciou é que eu sou natural de Uberlândia, né? E Uberlândia é do lado de Uberaba, e em Uberaba fica Peirópolis, que é um dos maiores sítios fossilíferos do nosso país. E eu já visitei muito lá quando eu era criança, então isso certamente me traz boas memórias e influenciou nessa minha escolha. A Camila perguntou, né, qual foi a decisão científica e acadêmica mais difícil que eu já tomei. E eu diria que a minha transição pro doutorado eu acho que foi um dos momentos mais difíceis que já passou, né? Porque eu já estava claramente apaixonada pela filosofia. Não que em algum momento eu pense em largar a paleontologia, mas eu já estava cogitando mais seriamente um doutorado mais filosófico. Só que eu tinha que escolher ou seguir com um doutorado mais paleontológico e ter uma bolsa garantida, ou ficar alguns meses sem bolsa e tentar, sem garantia nenhuma, um doutorado um pouco mais teórico, com esse viés mais filosófico. Então, nessa época eu optei pelo mais seguro, né, pela questão financeira. Não que eu me arrependa, mas com certeza foi uma decisão que eu tive que pensar muito, assim. Inclusive, a própria Camila, que é minha namorada, que fez essa pergunta, ela com certeza deve lembrar do quanto eu conversei com ela sobre isso, e eu sou muito grata a ela por tudo que ela faz por mim, né? E eu diria também que agora, essa fase que eu tô passando, né, que eu tô tentando finalizar o meu doutorado e vai vir um limbo de desemprego, de falta de dinheiro e tudo mais, e aí isso tá bem complicado também. Mas bola pra frente. O João, né, do Coelho Pré-Cambriano, aí um parceiro do selo da Resistência Científica, ele comentou perguntando, né? Não há dúvidas que os maiores paleoastros são os dinossauros. Contudo, como você bem sabe, o registro fóssil é repleto de grupos interessantes. Isso é verdade. Na sua opinião, Lucy, quais os fatores que contribuem para a grande fama dos dinossauros? Bom, eu acho que os dinossauros eles foram um grupo que tiveram um lobby de propaganda muito grande desde a sua origem. É só você pensar que, basicamente, algum tempo depois do Richard Owen propor o grupo Dinossauria, né? Eles fizeram um fucking jantar dentro de um Iguanodon. Tipo, meu Deus, qual outro grupo isso aconteceu? Nenhum. Então, assim, desde a origem do grupo, né? Você tem uma propaganda muito grande. Você tem isso começando com Owen, depois o próprio Jurassic Park, livros fantasiosos sempre trazendo as figuras dos dinossauros. Claro que em termos de biologia, né, o fato deles serem
répteis gigantescos, muito distintos e ao mesmo tempo próximos à nossa realidade, eu acho que ajudou sim a trazer essa popularidade. Mas eu acho que foi mais uma questão de lobby mesmo. Igual os diamantes há alguns anos atrás, assim, algumas décadas talvez atrás, eles eram uns minerais assim, eram pedras que não tinham tanto valor, mas que a partir das propagandas eles começaram a ter um valor e hoje em dia são das pedras mais caras do mundo, né? Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu com os dinossauros. E eu concordo que existem muitos grupos fósseis sendo injustiçados por aí, principalmente invertebrados. E plantas também, mas planta realmente é complicado de fazer uma propaganda assim, né? Porque o pessoal da própria biologia, por exemplo, já tem uma resistência muito grande, né? Com a botânica e tudo mais. Então, próxima pergunta. O Felipe, meu amigo, perguntou: qual é o problema com a Bayesiana? Ha, ha, ha. Bom, pra quem não sabe, né, eu sou bastante chata com a Bayesiana dentro da biologia sistemática. E eu vou fazer um vídeo um dia explicando detalhadamente o porquê disso. Mas em resumo, para ter uma resposta nesse vídeo, a Bayesiana, como é feita na biologia sistemática, ela está errada, ela foi erroneamente adaptada. A Bayesiana ela é um tipo de inferência que é usada para você verificar a plausibilidade revisada de uma hipótese. Ou seja, é para você ver após o teste, você primeiro propõe uma hipótese, depois você testa essa hipótese, e aí com a Bayesiana você vai ver, depois de todo esse processo, quanto ela se mantém como viável ou não. E na biologia sistemática as pessoas usam a Bayesiana como se fosse um método de inferência das relações de parentesco entre os organismos. E isso está errado, porque a Bayesiana não é um tipo de raciocínio que te gera hipóteses. Então, espero que tenha ficado claro, mas eu vou fazer um vídeo depois, com mais calma, dando outros detalhes que eu incluiria nessa crítica bayesiana. E para encerrar, a última pergunta, o João Pedro perguntou: quais outros grupos de crocodilomorfos marinhos existiram além dos dinossauros? Bom, muitos. Os mais famosos que eu poderia dizer foram os talatosúquios, os metrorrinquídeos, que são, na verdade, os crocodilomorfos que tiveram as maiores adaptações ao ambiente marinho. Porque eles realmente tiveram esse processo de golfinização, similar ao que a gente vê nos mamíferos que conquistaram o ambiente marinho, né? Eles tiveram modificações nos membros anteriores e posteriores, formando nadadeiras. Eles têm aquela cauda com a ponta voltada para baixo, que é heterocerca, né, que ajuda na natação. Então esses são os grupos mais marinhos de crocodilomorfos que existiram. E eles têm, então, assim, adaptações incríveis, variações do crânio incríveis. Você tem bicho longirostro, que seria estritamente piscívoro, enquanto você tem, nesse mesmo grupo, animais com com um crânio bem achatado, parecendo um bulldog, assim, que era um generalista. Então é um grupo fascinante. Agora, outros exemplos de animais crocodilomorfos que conquistaram o ambiente marinho são, por exemplo, o Terminonares, que é um parente do grande Sarcosuchus, outras linhagens que estão ali meio aparentada com os girossaurídeos. E dentro de crocodília, por exemplo, você tem o Crocodilus porosus, que está vivo até hoje, e que é o crocodiliano vivente que tem o hábito mais marinho que a gente encontra, né, atualmente. Inclusive sendo capaz de atravessar longas distâncias de oceano aberto. Você tem alguns gaviais fósseis que eram marinhos. E por aí vai. Então, assim, os crocodilomorfos eles experimentaram várias vezes a conquista do ambiente marinho. Depois eu posso procurar um artigo e vou deixar nos comentários aí. Não é comentário, né? Na descrição do vídeo, acho que fala. Que conta um pouco dessa evolução de conquista do ambiente terrestre, conquista do ambiente de água doce, conquista do ambiente salgado e assim por diante. Bom, então essas foram as primeiras perguntas do Fala Que Eu Discuto. Eu escutei, agora eu espero que vocês me escutem e gostem. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Maquiagem só na pele.
Eu sou a Lucy, esse é o canal Make Science BR. Um grande beijo, tchau, tchau!